Tudo bem? Finalizando o mês de março, entrando aí no mês de abril. Vamos ver quais são as reflexões dos signos para que a gente possa continuar aí essa nossa jornada, né? Toda semana, todo dia, a gente sempre está realizando atividades que estão conectadas, que estão concatenadas, né? Quando a gente está no caminho certo, né? Quando a pessoa começa a enxergar as sincronicidades que tem à volta dela, ela percebe que ela está no caminho certo. Então, quando nós notamos que estamos, quando a gente quer saber quer ter uma luz para saber se estamos no caminho certo ou não, são justamente as sincronicidades, que é o fato de nós estarmos fazendo alguma busca, né, buscando, procurando, indo atrás de algum conhecimento, de alguma questão, e aí começam a acontecer situações afins àquilo que nós estamos procurando, né? Que deixam as coisas mais fáceis, deixam as coisas mais simples, promovem às vezes algo que nós não estávamos enxergando antes, nós passamos a enxergar por conta, né, dessas sincronicidades. Então aí a gente sabe que está no caminho certo. Quando é o inverso, né, quando tudo é muito difícil, é uma batalha sempre, faz uma coisa, daqui a pouco outra coisa dá errado, sempre algo dá errado, nada anda, nada funciona. Aí é um alerta para que possamos fazer uma reflexão interna do que, aonde nós estamos errando, né? Porque o universo é um fluxo. O único capaz de interromper esse fluxo somos nós mesmos, né? Essa compreensão, ela ao longo da história, ela foi ocultada, né? De que nós temos a capacidade de interromper o fluxo pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, né? Normalmente nós não estamos fazendo algo que deveríamos fazer, ou estamos fazendo algo que deveríamos não fazer, que deveríamos parar. Então essa percepção ela sempre foi ocultada, né? Por isso que se colocou na figura do divino alguém que pode castigar, alguém que pode punir, né? Fizeram na verdade duas conexões bem interessantes, né? Uma ligada à outra. Primeiro se estabeleceu que todos são pecadores, né? Quando você nasce, você já nasce errado. Você já nasce devendo, né? Você já nasceu no pecado. Então você já está errado, sem ter feito nada ainda nessa encarnação nova, hein? Você já nasceu errado, já está estabelecido, né? E por outro lado, você tem essa figura de um Deus que é vingativo, né? Que pune, né? Quem não anda segundo as suas regras. Então, quando a gente inicia nesse processo, você vê que você já está errado, você já é culpado, você já é um pecador, e a divindade castiga. Então quando as coisas acontecem na nossa vida, né, que as coisas não andam, não funcionam, a gente, por conta de todo esse contexto, é, a gente acaba aceitando que a dificuldade é algo que eu não posso mudar, porque é esse divino aí vingativo, esse divino aí que está me punindo, porque afinal de contas eu sou um pecador, já nasci pecador, né? Então é por isso que eu não estou conseguindo as coisas, sabe? É por isso que ao longo da história da humanidade, os sacrifícios aos deuses, né? Os sacrifícios a Deus é algo assim aos milhões, né? Justamente por conta disso, porque não se percebe que
tudo isso é uma construção para que nos desconecte de nós mesmos. Nós não tenhamos nem a capacidade de perceber o que estamos, aonde estamos errando, né? Aonde estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Isso tudo não entra nem na análise, fica sempre nessa história de que por algum motivo eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado e preciso de alguma forma arrumar um jeito de aplacar aí essa punição, né? Então, todos os dias, todas as semanas, é uma continuidade. A gente vivencia, a cada dia a gente vivencia uma energia diferente, né? Aqui a gente vai trazer para reflexão a energia da semana, né? Dentro do aspecto solar aí do signo de cada um. E é para que vocês possam observar, naquela mensagem que eu trago aqui, quais outras energias estão também debaixo dessa, influentes aí no seu dia a dia, durante aí a sua semana, que é justamente para que a gente possa ter a certeza, ou possa ter um poder de observação maior de tudo aquilo que nos cerca. Porque se a gente percebe quais são as energias a serem vivenciadas, a gente consegue captar qual é a lição que nós temos que aprender. E a grande questão nesse ponto é que quando acontece algo conosco repetidamente, nós nos vemos frente à mesma situação mais de uma vez. Isso certamente traz a mensagem de que talvez nós precisamos agir de outra maneira. Talvez essa situação venha para nos ensinar algo internamente. Muitas vezes é uma situação externa, né, que acontece e que a gente acredita que precisa, né, resolver mais uma vez essa questão. Muitas vezes é algo interno em nós que precisa ser revisto para que, apesar da situação que acontece, nós conseguimos passar por aquilo sem maiores problemas, né? Porque quando é algo interno que eu preciso resolver, e se eu resolvo, o que é de externo, as circunstâncias, a gente sabe que não tem muita ingerência nelas. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o que comanda tudo, né? Então, nada que o outro faça pode me atingir se eu deixo isso me atingir, né? Tem pessoas que, pelo livre-arbítrio que elas têm, elas tomam determinadas atitudes. E isso acaba com que trazem dificuldades para nós. E à medida que nós percebemos que ela tem, né, o direito de tomar as suas decisões e que cabe a nós enxergar isso tudo de uma outra forma, a gente tem mais facilidade de passar por essas situações que nos causam contrariedade. Então, quando nós percebemos que estamos no caminho certo, é justamente quando esses acontecimentos externos, né, que acontecem e vêm na nossa vida, nós percebemos qual é a mensagem por trás que eles desejam transmitir. Né? A gente está em constante evolução, constante crescimento, está tudo andando, tudo se movimentando todos os dias. Né? E essas mensagens aqui que eu trago do tarô, né, uma carta aí por semana, é justamente para ajudar nesse tipo de reflexão e observar naquela semana aonde essa energia, onde essa mensagem se manifestou mais forte. Às vezes a gente fala um negócio hoje, segunda-feira, e aquela situação que a gente traz aqui, ela só vai acontecer na quinta. Né? Então, se a gente guardar essa informação com carinho, com atenção, a gente vai fazendo as conexões, e a partir do momento que a gente começa a perceber o que está à nossa volta,
fica muito mais fácil da gente conseguir lidar com todas as situações. Bom, então vamos às mensagens para os signos, começando com Áries. Vamos ver qual é a carta que sai aqui para Áries. Áries, a gente vê a Rainha de Paus, né? A Rainha de Paus é sempre aquela figura acolhedora, acalentadora, que traz todos para o seu lado, né? Aquela figura que agrega, né? Aquela figura que tem esse poder de conseguir. É um convencimento, não é um convencimento pelas palavras, mas é um convencimento pela sua própria energia. Pela própria energia que ela emana, positiva, ela consegue, né, trazer as pessoas para o seu lado, ela consegue com que o seu ponto de vista, né, aquilo que ela orienta, aquilo que ela sugere, possa ser aceito, né, por aqueles que estão ao seu entorno. Então, para essa semana agora, para Áries, a observação, a reflexão a ser feita é de que forma você pode, né, colaborar para que aquilo que você deseja realizar, aquilo que você deseja construir, ele possa ser aceito pelos outros, né? Justamente quando a gente deixa aí a nossa criatividade aberta para que outras ideias, né? Muitas vezes a gente tem uma situação que a gente precisa resolver e só encontra um caminho, só encontra uma forma de resolver aquilo. Se a gente deixar aí a mente aberta, a intuição, as ideias, né, trazidas aqui pela Rainha de Paus, a gente vai conseguir enxergar outras soluções, outros caminhos, né, que para que eles possam ser enxergados, é preciso justamente essa característica aí da Rainha de Paus, de saber ouvir, de saber agregar. Então, muitas vezes, quando estamos querendo impor a nossa vontade ou colocar uma única solução para que algo se resolva, se a gente procurar ouvir o outro lado, ou procurar se colocar no lugar do outro e pensar, né, tentar enxergar o que ele enxerga, isso vai facilitar com que tenhamos aí as ideias para que possamos resolver as situações do nosso cotidiano, ou seja, é algo que sai daquela coisa fixa, daquela regra já estabelecida e abre aí para o campo das ideias, mas que precisa se colocar no lugar do outro para enxergar as coisas como o outro enxerga, e aí você consegue trazer uma solução diferente, sabe? Fora, né, de muitas vezes fora daquilo que a gente já tentou, que a gente já buscou, né? Então essa é a mensagem para Áries. Vamos agora para Touro. Para Touro a gente vê o 8 de espadas, né? O 8 de espadas, ele fala de um momento em que a gente perde a confiança em nós mesmos, né? A gente talvez se esqueça por algum momento da nossa força interior, da nossa capacidade, né? Isso faz com que a gente se sinta meio de mãos atadas, né? Aqui na figura ela está com os olhos vendados e está com o corpo também atado, né? É aquele momento em que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, mas isso acontece não porque nós não saibamos o que fazer ou aonde ir, para onde ir. Isso acontece porque nós, de alguma forma, vamos dizer assim, nos esquecemos um pouco do nosso próprio poder, da nossa própria capacidade, da nossa própria força. E aí, dessa forma, a gente fica
nessa situação mesmo perdido. O que eu faço? É aquela imagem em que a pessoa está presa, né, dentro de uma cela, né, com a chave que abre a porta pendurada no pescoço, e ela fica ali balançando as grades pedindo para que libertem-na. Mas a chave da libertação está no pescoço dela pendurada, né? Então, uma semana em que vai ser preciso observar esse tipo de coisa. Vai ser preciso observar esse tipo de situação em que algo se estabelece, nós perdemos meio que o chão, né? A gente fica meio sem saber para onde ir, fica sem saber o que fazer, né? E na realidade, se a gente fizer esse olhar interno, essa reflexão interna, né? A gente confiar no nosso poder, confiar na nossa força, né? Fazer essa interiorização, a gente vai conseguir descobrir o caminho. Que o caminho não está claro justamente porque nós estamos de alguma forma, meio que a gente já aceitou que não consegue mudar aquela situação, sabe? A gente já aceitou que nós somos incapazes, acho que a palavra é essa. Nós já aceitamos que somos incapazes de fazer algo a respeito daquela situação, mas na verdade não somos, né? Na verdade nós podemos fazer, mas é preciso a gente resgatar essa crença em nós mesmos, justamente para poder trazer aí a solução, tá certo? Seguindo agora para o próximo, que é o signo de Gêmeos. Para Gêmeos, nós vemos a carta da justiça, né? Que é o arcano maior do tarô. A justiça, ela fala aqui de equilíbrio, né? É uma semana em que vai ser necessário trazer equilíbrios para as suas ações, equilíbrio para a sua rotina, né? Aquela coisa que está meio atabalhoada, né? Onde a gente é meio que empurrado, engolido pela rotina, né? É preciso, nesse momento agora, nessa semana, fazer uma reflexão, né? Fazer usar a nossa mente, que a nossa mente ela tem um potencial incrível. Só que nós normalmente usamos a mente para ter pensamentos. Nós não usamos para buscar soluções, para raciocinar, para organizar, para planejar. Né? Não utilizamos ela com sabedoria. Né? A gente pouco a utiliza para esse fim. É muito para ter aqueles milhões de pensamentos que geralmente vêm nos perturbar na hora da meditação, né? Na hora que você quer meditar, você fecha os olhos, se prepara e daqui a pouco eles começam a pular de um lado para o outro. Então é uma semana que vai ser preciso ter calma, equilíbrio, racionalidade para fazer aí uma arrumação, acomodar as coisas, sabe? Fazer algo mais planejado, algo mais pensado, algo mais estruturado, né? Uma semana que vai, né, fazer o convite à vivência desse tipo de energia aí no nosso cotidiano, que é justamente ter o equilíbrio, a clareza mental de enxergar as situações e buscar soluções quando a gente sai dessa rotina que nos atropela, né? Ela nos atropela porque nós deixamos, infelizmente, né? Nós meio que já nos acostumamos com ela e deixamos com que ela se imponha, né? Na verdade, se nós estamos no controle, nós ditamos o ritmo. Se não fazemos isso, o ritmo é ditado por nós e por isso que precisamos fazer aí nessa semana uma reflexão nesse sentido. Seguindo aqui para a próxima, que é o signo de Câncer. Para Câncer a gente vê o Rei de Ouros. Interessante que até o momento só está vendo figuras de poder, né? Rainha de Paus,
a justiça, agora o rei de ouros, né? O rei de ouro, ele fala daquele que se estabelece, né? Ele fala daquele que já construiu, já plantou, já trabalhou e com isso ele se estabeleceu, né? Então, para o signo de Câncer, é uma semana em que vai falar da necessidade de se estabelecer no sentido de você procurar dar força, dar foco naquilo que você já está fazendo, né? Não é o momento de sair buscando outra coisa, não é o momento de buscar outras alternativas. Pelo contrário, é o momento de focar mais, se aprofundar, se estabelecer mais naquilo que você já tem, naquilo que você já faz. É uma semana que pede muito mais um estabelecimento, ela pede muito mais uma estrutura, uma, uma segurança, né, um equilíbrio dentro das suas atividades. É como se fosse uma constância, sabe? Quando a gente, cada hora tem um interesse diferente, a gente fica pulando de galho em galho, cada hora a gente, o nosso foco tá olhando para um lugar, para um lado diferente. O rei de ouros aqui, ele traz a mensagem da necessidade de a gente ficar aí num galho só, né? Em vez de ficar pulando, a gente ficar num galho só e procurar se estabelecer nele. Muitas vezes essas situações em que nós ficamos pulando de um galho para outro, quando ficamos pulando de um interesse para outro, de uma área para outra, é porque ainda não nos dedicamos a nos estabelecer naquela área ali que nós nos propomos, aprofundar, sabe? Isso acontece muito hoje em dia está bem popularizado, né? As diversas terapias energéticas, né? Theta Healing, Reiki, barra de axas, né? Isso aí tá bem aberto, um conhecimento que durante muito tempo era fechado, era hermético, era só para um determinado grupo de iniciados, né? Porque eram pessoas que já seguiam uma escola, já seguiam um protocolo, já seguiam uma conduta de vida que fazia com que eles pudessem fazer as transformações internas que precisavam ser feitas para poderem canalizar a energia, né? Acessar esses portais energéticos aí que se acessa com reiki, com barra de axis, teta healing, todas essas outras terapias, né? E aí eles, por isso que era um conhecimento secreto, né? Porque eles tinham um caminho a seguir. Hoje em dia isso mudou muito, porque com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, principalmente, das redes sociais, isso virou um produto comercial, né? Infelizmente. Um conhecimento que era sagrado, hermético, né? Ele se abriu. É importante que ele se abra no sentido de que mais pessoas possam ter acesso. Mas essa abertura não pode ser da forma como é, porque hoje em dia o foco é muito mais em se ganhar dinheiro, né, formando pessoas ou especializando as pessoas nessas técnicas, do que a própria vivência da técnica, o próprio aprofundamento na técnica. E esse aprofundamento aqui, a título de exemplo do que a gente estava falando aqui para Câncer, do nosso rei de ouros, é justamente isso. Porque se fica uma coisa muito de ganhar dinheiro, né? Porque é vendido como algo
tudo que a gente compra, né, nós sempre vamos comprar algo que vá resolver os nossos problemas, né? Se nós temos uma questão a resolver e alguém nos oferece algo para resolvê-la, né, algo que poderá resolvê-la, certamente nós iremos comprar, nós iremos adquirir, né? A gente está orientado para isso. Mas o que a gente quer colocar aqui é que muitas vezes não precisa de tanta coisa assim para solucionar, sabe? Não precisa de tantas técnicas, só precisa de uma. Mas aí é preciso o quê? Aprofundamento. É preciso mergulhar aí dentro dessa energia, né? Você vai fazer o reiki, você vai fazer a barra de Axis, você vai fazer o Theta Healing e tantas outras. Se aprofunde nisso, se aprofunde numa coisa só. O rei de ouros, ele traz isso, estabelecimento, se estabelecer numa linha. Porque quando é isso que nós falamos, né, de você compra aquilo que vai te trazer um benefício. Quando o foco é esse, o foco é eu quero algo que resolva os meus problemas e não eu quero descobrir qual é a fonte dos meus problemas, né? Porque qual é a causa, né? O que está causando isso tudo? E é o que a gente falou lá no início aqui do vídeo, né? De toda a situação que já foi colocada aí na nossa sociedade para que tire esse nosso foco, né? De solução dos problemas. Então, a gente enxergar a nossa participação nessa solução. Então, muitas vezes a dificuldade está nessa. Então, você precisa observar essa semana aí, você canceriano, canceriana, que atividades você precisa se estabelecer, você precisa se aprofundar, você precisa escolher, falar assim, é isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou me aprofundar nesse caminho. E o que tiver fora disso você deixa ali paradinho, quietinho, um dia você volta, né? Mas se estabelecer num caminho, né? Seguir, né? Uma via, isso é que é importante, sabe? Para justamente você poder conseguir extrair o melhor que você pode extrair, né? Daquilo que você buscou, daquilo que você aí está se dedicando. Essa mensagem aí para Câncer. Agora vamos para Leão. Para Leão vem o Cavaleiros de Ouros, né? O Cavaleiro de Ouros, ele traz a mensagem do trabalho, né? Da necessidade de fazer, de realizar, né? De não ficar parado, né? De se adiantar, de se antecipar aos movimentos, né? Muitas vezes nós precisamos plantar na segunda o que você vai colher na sexta, sabe? Porque essa coisa de plantar e colher parece algo muito longe, né? Mas muitas vezes, se nós, no momento atual, nós estamos, nós temos vamos dizer assim, nós temos uma tarefa, uma obrigação na sexta-feira, por exemplo. E aí, o que eu posso fazer na segunda, me antecipando a essa tarefa, para que na sexta, quando ela chegar, eu já esteja mais organizado, mais estruturado. Então, o Cavaleiro de Ouros aqui, para essa semana, aí, para os leoninos e leoninas, ele fala justamente isso, do que você pode fazer, do que você pode se movimentar, do que você pode já se antecipar, quais os movimentos que você pode antecipar para que as coisas possam ter os resultados lá na frente, né? O naipe de ouros, ele representa o elemento terra, ele representa o elemento desta nossa dimensão, né? Dessa terceira dimensão, é uma dimensão mais, uma velocidade menor, vamos dizer assim, né? As coisas para virem para a realidade demoram um tempo, né? Você imagina, você sente que você está trabalhando, que está fazendo determinada coisa.
E dali a um tempo aquilo acontece. Porque a partir desse pensamento, esse sentimento que você teve, aquilo começou a ser construído no astral, na dimensão seguinte, e pôde vir, né, para a dimensão que nós estamos, que é uma dimensão, como é uma dimensão material, as coisas nelas são mais devagar, sabe? Se tivesse numa dimensão sem a limitação material, as coisas eram muito mais rápidas. Então o Cavaleiro de Ouros, ele traz essa mensagem de você procurar avaliar o que você precisa adiantar, o que você precisa se antecipar aos movimentos, se antecipar às situações, para que quando a situação venha, não seja aquele Deus nos acuda, que geralmente é assim, né? Agora, mês de abril é o mês da entrega de declaração de imposto de renda, né? A declaração que é entregue até o dia 30. Então, muitas vezes as pessoas deixam para fazer a declaração no dia 28, né? E poderia ter começado a fazer lá no início do mês passado, de março. Então, para essa semana é essa mensagem. O que você pode, né, já... o que você já pode antecipar, né? Já pode se movimentar, já pode plantar, já pode estruturar, para que lá na frente, quando você tenha necessidade, isso já esteja estabelecido, tá certo? Vamos seguir então aqui para o próximo, signo de Virgem. Para Virgem, a gente vê aqui a carta do 4 de Copas, né? O 4 de Copas, ele vem fazer um alerta para algo que nós não estamos vendo, sabe? Muitas vezes nós estamos pessimistas, né? Estamos com um astral mais baixo, justamente porque estamos enxergando a coisa dentro de uma perspectiva de dúvida, de desconfiança, de falta de fé, né? Falta de horizonte, vamos dizer assim. E muitas vezes isso acontece porque nós não estamos enxergando alguma coisa. Tem algum elemento que está nos faltando, né? E justamente por conta disso, por conta dessa falta desse elemento, nós acabamos por desanimar, nós acabamos por ter uma perspectiva pessimista em relação ao futuro. Então o 4 de Copas aqui, para o signo de Virgem, ele vem trazer essa mensagem de você observar, de você procurar avaliar o que você pode estar perdendo, né? O que você pode estar não observando, o que você pode estar deixando passar batido, né? E muitas vezes a solução ela já veio, né? A gente fica muitas vezes buscando as soluções, né? Querendo uma resposta do universo, de Deus, né? Da espiritualidade sobre algo que nós devemos fazer. E muitas vezes a resposta já veio, a mensagem mostrando o caminho já veio, e nós não estamos enxergando. Então, nesse ponto, vale a pena, inclusive, conversar com outras pessoas, expor, né, as situações, expor os problemas, para que talvez uma outra pessoa, vendo a situação de fora, ela possa enxergar o que está acontecendo, porque o 4 de Copas, ele vem aqui hoje falar exatamente isso. Tem algo que você não está vendo e por isso que fica aí num sentimento de que as coisas não têm solução, mas que a solução já veio e você ainda não percebeu. Preciso fazer aí essa reflexão, né? Seguindo aqui para o próxima carta agora, signo de Libra, a gente vê a carta do Pendurado, né? Essa carta do Pendurado, ela vai falar de perdas, né?
ela vai falar de imobilidade, né? Algo parado, algo preso. Mas essa situação, né, isso tudo chegou nesse ponto porque a gente muitas vezes evitou, né, olhar as coisas de uma outra forma. Sabe quando a gente insiste na mesma solução? Né? Tem um problema, você resolve de um jeito, depois aparece um outro problema e você quer que ele seja resolvido da mesma forma que o primeiro. Né? E não é assim porque muitas vezes no segundo as variáveis já mudaram. Então o pendurado aqui para o signo de Libra, ele vem trazer, vem fazer o convite aí, a reflexão nessa semana de que coisa você precisa desapegar, né? Qual é a visão, qual é a forma de enxergar as situações e forma de buscar soluções ou de dar soluções que você precisa mudar, que você precisa modificar, que você precisa ir transmutar. Porque enquanto não fizer isso, não vai ter solução, sabe? A gente muitas vezes a gente chega até o ponto que nós estamos pela nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, a nossa forma de raciocinar. E isso faz com que nós tenhamos dificuldades. Se nós não estamos pensando, raciocinando, vendo as coisas da maneira como elas devem ser vistas. Então chega um momento que a gente precisa dar uma parada, né? A gente precisa fazer uma reflexão e verificar o que nós estamos nos negando a mudar, né? O que nós estamos nos negando a fazer. Qual é a outra alternativa? Qual é a outra escolha? Qual é a outra forma de encarar os problemas que nós talvez, não é que a gente não enxergue o que é mais assim, a gente não aceita. A gente não aceita que a solução possa ser dessa forma. E a gente fica insistindo na forma anterior. E isso traz os problemas, isso traz as dificuldades, justamente por conta que nós não conseguimos enxergar o novo, né? Não conseguimos enxergar as soluções, os novos caminhos, porque ainda estamos apegados a uma forma de pensar, uma forma de agir que precisa ser superada, né? Precisa ser transcendida para que possamos enxergar mais lá na frente. Essa mensagem aí do pendurado para o signo de Libra. Agora, indo para o signo de Escorpião. Escorpião, nós vemos aqui a carta do 2 de espadas, né? O 2 de espadas, ele fala de uma resistência a se enfrentar um conflito e por fingir e acabar fingindo que ele não existe, sabe? Existe uma situação que nós precisamos resolver e nós não queremos resolver. A gente está fugindo, né, de lá e resolver. A gente espera que magicamente ela se resolva sozinha ou que outra pessoa vai lá e resolva a situação para nós, do que nós colocarmos a mão na massa e irmos lá resolver. Então, o 2 de espadas, ele fala justamente nessa fuga dos conflitos, né? Mas é uma fuga no sentido de que a gente quer fingir que eles não existem, né? A gente joga eles para debaixo do tapete. E a mensagem aqui é que nós precisamos encarar, né, os desafios, os conflitos, as dificuldades, porque tudo tem solução, né? Muitas vezes a solução não aparece justamente porque nós não estamos os enfrentando. Por isso que a solução não vem, né? Se nós estivéssemos dispostos a enfrentar, né, as situações de frente, né, sem ficar nessa atitude aqui do 2 de espadas de paralisia, as coisas teriam solução.
né? E muitas vezes vocês podem até dar uma olhada, né, no meu site ou lá no Instagram, que ontem, inclusive, essa carta do 2 de espadas foi a carta do dia. E a gente faz uma reflexão também nesse sentido, né? Da necessidade de você buscar solucionar os conflitos. E os conflitos só são solucionados quando a gente encontra uma terceira via, né? Uma pessoa quer uma coisa, a outra quer outra coisa, e a solução está num terceiro caminho. E que muitas vezes nós não enxergamos esse caminho por nos negarmos a empurrarmos com a barriga a solução desse conflito. Agora, quando a gente coloca o foco naquilo e falar, vou resolver, vamos ver que formas eu posso fazer para resolvê-lo. Aí a gente vai começar, aí a terceira via vai aparecer, né? A gente vai começar a enxergar outros pontos. Mas é preciso não fingir que está tudo bem e que não há nenhum problema. É preciso encarar os problemas que a gente sabe que precisam ser encarados, né? E como a gente estava falando no início do vídeo, nós estamos tudo conectado, nosso dia é todo encadeado, nossa semana. Então, se agora, nesse finalzinho aí de março, início de abril, tá vindo essa mensagem de solução, né, dos conflitos, não negá-los, é porque certamente lá na frente ocorrerá alguma situação em que isso já precisa ter sido solucionado. Se a gente não resolver esse conflito agora, lá na frente pode vir algo pior, mais difícil de resolver, mais desafiador, mais complicado, justamente porque nós nos negamos a fazer aquilo agora, antecipadamente. Então, é preciso fazer essa reflexão para essa semana. Seguindo a próxima carta aqui para o signo de Sagitário, Sagitário vem a carta da estrela, né? Que ela fala da esperança, dos novos horizontes. É aquele momento em que você sai, né? A lagarta sai do casulo, se transforma em borboleta e voa, e vai embora, né? E vai em busca, né, de novos caminhos, de novos começos, de novas estruturas. Então a estrela aqui para o signo de Sagitário, ela fala justamente isso, é uma semana que você tem que ficar bem atento, bem de olho aí nas oportunidades que aparecem, ou naquela atividade que você esteja desempenhando aí, que é algo que te satisfaz, que te deixa feliz, e você seguir nisso em frente, né? É ter a estrela é até aquela fala, né, a luz no fim do túnel, né? É justamente isso. É mostrar que tudo tem solução, né? Tudo pode ser superado, tudo pode ser transmutado, tudo pode ser transformado, mas é preciso ter essa esperança, essa fé, essa confiança no futuro, a partir do momento em que você agora no presente começa a construir os alicerces que serão a base do edifício do futuro. Então a mensagem aqui para essa semana, para o signo de Sagitário, é justamente essa. É você conseguir seguir em frente, né? Conseguir realizar aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, para construir as bases para o futuro, né? Para construir as bases para um caminho, né? Uma linha aí de futuro muito mais próspera, muito mais alegre, muito mais feliz, mas que para isso é preciso que faça esse movimento aí da estrela de acreditar, sabe? De acreditar que as coisas têm soluções, e as soluções certamente vão começar a aparecer nessa semana, né? Essa luz no fim do túnel vai começar a acender. E é por isso que nós não devemos nunca desistir ou paralisar ou cruzar os braços, porque tudo está sempre em movimento. Se tudo está sempre em movimento, se eu paro, eu vou ficando para trás. Depois não vai ter jeito, eu vou ter que
vou ter que cumprir esse caminho que eu não cumpri porque eu fiquei para trás, né? É inevitável. Não tem como um ficar para trás, outro ficar na frente, está tudo certo. Não. Precisamos caminhar juntos, caminhar no mesmo ritmo, acompanhar aí o ritmo cósmico. Então, para isso, é preciso ter essa confiança, ter essa fé no futuro e seguir em frente, né? E não desistir e continuar aí dentro aí da atividade ou do projeto que você tenha, para que buscando uma luz, né? Buscando aí um caminho que se abre, né? E você percorre esse caminho com confiança. A palavra aqui da estrela é confiança, né? Vamos agora para a próxima carta, que é o signo de Capricórnio. Para Capricórnio, a gente vê a carta do 5 de espadas, né? O 5 de espadas fala de um momento em que a gente sabe aquelas situações em que a gente quer que as coisas aconteçam de determinada forma, né? Essas coisas acontecem daquele jeito que nós queríamos, e aí nós ficamos felizes porque, viu só, eu estava certo, eu tinha razão, né? Então, o 5 de espadas, ele mostra aqui a possibilidade de se conseguir resultados, né? Conseguir resultados positivos. Mas é algo em que a gente sempre tem que estar atento, né, à questão dos vencidos e vencedores, né? No sentido em que muitas vezes, para eu ganhar, alguém tem que perder, né? E não é assim que as coisas deveriam funcionar. Se um ganha, o outro ganha também, não tem ganhador e perdedor, né? Todos podem ganhar, né? Não precisa ter essa coisa de que para um ganhar, o outro precisa perder. Então, o 5 de espadas aqui, para o signo de Capricórnio, nessa semana, ele mostra justamente essas situações em que talvez aí a nossa forma de pensar foi colocada, né? Mas se ela foi colocada de uma forma em que um ganhou e o outro perdeu, essa vitória nossa é temporária, né? É efêmera, porque aquele que perdeu, ele invariavelmente ele vai voltar aí para tentar recuperar o seu espaço. Então é preciso olhar as situações dentro desse viés de que eu só ganho se todos ganharem, né? Se eu ganhar e alguém perder, isso não representa, não deve representar para mim uma vitória, né? Isso, na verdade, não deve representar nada, né? Deve representar que eu não consegui aquilo que eu desejaria, né? Eu preciso buscar mais, eu preciso buscar outras formas de conseguir os resultados. Porque essa forma de que um ganha e o outro perde, ela é inadequada. É a forma estimulada socialmente, né? Está tudo estruturado para isso, né? Para que nós estejamos sempre em constante competição uns com os outros, né? E vai ter os vencidos e os vencedores. E aí nós achamos que, né, se nós vencemos, né, a tal lei do mais forte, né, que vença o melhor, né? Então se eu venci é porque eu sou melhor. Mas a reflexão aqui que o 5 de espadas traz para essa semana é de você avaliar se não era melhor que não houvesse vencidos, que todos fossem vencedores, ou seja, que a coisa fosse equilibrada de um jeito em que esse ganha e esse aqui ganha, e não que esse ganha e esse aqui perde, sabe? É preciso ter um foco aí, ter
uma reflexão mesmo, né? Uma percepção maior para essa questão, se as minhas vitórias elas estão baseadas na derrota de outro, ou se a minha vitória está vindo junto com a vitória dos outros também. Esse é o alerta aí para a semana dos 5 de espadas. Seguindo agora para a próxima carta, que é para o signo de Aquário. Signo de Aquário, a gente vê a carta da Rainha de Espadas, né? Aqui a Rainha de Espadas sempre é aquela figura imponente, né? Competidora, né? Que sabe o que deseja, que sabe o que quer, né? Que sabe alcançar e correr atrás dos seus objetivos, né? De uma forma muito independente, né? Então, uma semana em que vai exigir aí dos aquarianos e aquarianas essa energia de independência, né? Essa energia de resolver os problemas, de não delegar a solução dos problemas para outras pessoas, né? Não delegar aquilo que compete a nós. A gente precisa assumir, né, o que é da nossa responsabilidade e fazer, e resolver, e realizar, né, de forma que aquela coisa assim, os meus problemas resolvo eu, né? Eu não posso jogar os meus problemas nas costas dos outros, né? Os outros já têm os problemas deles. Então essa rainha de espadas, ela vem trazer aqui essa mensagem de uma semana em que você vai precisar ter essa energia, ter essa iniciativa, né, de solucionar as coisas que se apresentarem e não sem delegá-las, sabe? Sem delegar para que outros venham resolver. Você mesma precisa resolver, assumindo o controle aí da sua vida, assumindo as suas responsabilidades, porque certamente, né, como a gente falou no início do vídeo, está tudo encadeado. Então, se vem essa carta aqui da Rainha de Espadas agora, porque é algo que você precisa aí assumir para si nesse momento e resolver, porque se isso não for feito, lá na frente vem a conta, sabe? Lá na frente, o problema, né, se é um problema meu que eu tenho que resolver, eu passo para o outro não vai resolver da forma que tem que ser feito, porque quem tem que resolver sou eu. E aí lá na frente eu vou ter que... O problema não acabou, sabe? Muitas vezes a gente vai ter que consertar a questão de novo, porque como eu deleguei para outro fazer, o outro fez errado. E aí lá na frente eu vou precisar intervir novamente, né? Então é preciso antecipar isso para evitar que lá na frente a gente precise estar arrumando coisas que nós já poderíamos ter feito hoje, certo? Seguindo agora para o signo de Peixe, né? Para o signo de Peixes, a gente, né, para concluir a leitura, né, a carta que vem para o signo de Peixes é a carta da morte, né? Que era, na verdade, no início, né, da popularização do tarô, essa carta ela não tinha esse nome de morte, né? Ele era o arcano sem nome, né? Porque como tem essa figura, né, da caveira, né, depois associou aí a palavra morte, né? E sempre traz algum temor para as pessoas quando aparece aí numa abertura, numa consulta de tarô, até dentro lá na terapia que eu faço com tarô, quando vem a carta da morte, as pessoas assim ficam assustadas. Mas é muito pelo contrário, porque o novo, ele só vem depois que o velho foi embora, entendeu? Então, se a gente vê aqui a carta da morte, aqui para o signo de Peixes, qual é a mensagem que ela traz? É que é preciso abrir espaço para o novo, né? Então, velhas formas de pensar, velhas formas de se comportar, velhas formas de agir, precisam ser superadas, precisam ser transcendidas, justamente para que a gente possa
se abrir ao novo, né? Às vezes a gente fica se questionando, né? Por que minha vida está tudo parado, né? Por que não acontece nada? Por que, né, as coisas não andam? Justamente porque é até aquela frase que se atribuiu a Einstein, né? Que o princípio da loucura é você procurar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É exatamente por aí. Muitas vezes as coisas não mudam, não se transformam, porque eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Às vezes a gente dá uma disfarçada, né? A gente dá uma tapeada, a gente finge que está fazendo de outro jeito, mas se a gente for refletir bem, com sinceridade, a gente percebe que a gente está fazendo a mesma coisa, sabe? A gente não mudou o nosso comportamento, a gente não mudou o nosso pensamento, as nossas atitudes. A gente continua ainda com velhos hábitos. E a morte, ela vem justamente com essa foice aqui, né? Para dizer, olha, corta isso, corta, já foi, já passou, serviu lá atrás, né? Uma maneira de pensar, uma maneira de agir, talvez tenha tido a sua utilidade lá atrás, mas agora é o momento de renovação, é o momento de transformação, é o momento que novos caminhos só virão através de novas atitudes, né? Enquanto as atitudes estiverem velhas, né, o caminho velho continua presente. Então a reflexão, que é uma reflexão profunda, né? De você olhar, né, para tudo aquilo que você faz no dia a dia, né, que vem sempre fazendo de um jeito, e ver de que forma você pode fazer diferente, que forma pode transformar isso, desestruturar isso, para montar tudo de novo, né, mas tirando, né, certas coisas ultrapassadas, né, certas formas de ver ou de enxergar as situações já ultrapassadas e se abrir para o novo, se abrir para as novas soluções, para os novos caminhos. E a gente vê que a gente está fazendo isso, né, está aberto aí para esse novo, quando algo que a gente não esperava acontece, né, quando algo que a gente nem imaginava que fosse acontecer, uma porta que a gente nem imaginava que fosse se abrir, ela se abre. Aí nesse momento é como se fosse um portal, né? Como se fosse um vórtice de energia que te puxa, né? Ele te puxa para o novo, ele te puxa para os novos caminhos, mas que vai ter que deixar certas manias, certos hábitos, certas rotinas de lado, sabe? Vai ser preciso fazer algo diferente para que as coisas possam mudar, né? Se for aquele mais do mesmo, não vai ter solução, né? A gente vê isso inclusive no nosso país, né? As soluções que se buscam, né, durante os problemas, as dificuldades, nunca é uma solução inovadora, nunca é uma solução fora da caixa, né? É sempre aquela coisa mais do mesmo, né? Se a inflação aumenta, você vai lá e aumenta a taxa de juros para que, né, as pessoas, né, o crédito fique menos disponível, as pessoas comprem menos e com isso a inflação, né, vai arrefecer, né, vai diminuir. Porque a inflação é justamente quando tem muita procura e pouca oferta, né? Então você diminui a taxa de juros justamente para que tenha menos procura, né? E aí se tiver menos procura, a oferta que tem vai conseguir equilibrar. E esse sempre foi o remédio utilizado aí no nosso país desde o início de tudo, né? Quando na realidade, se eu tenho muita procura e pouca oferta, é justamente porque eu preciso ter novos meios de produção, novas estruturas, novas formas de oferecer, de aumentar essa oferta para que ela possa se equilibrar na demanda.
E não você equilibrar dessa forma artificial, né? De você aumenta os juros, tira o dinheiro da economia, aí a procura vai baixar. Então, esse exemplo aí econômico é até para ajudar você a fazer a sua reflexão, né? De que situação que você tem um problema e você dá sempre a mesma solução, a mesma solução, a mesma solução. E o negócio não anda, o negócio não vai, quando na verdade não vai por quê? Porque já está precisando de uma outra solução. Já está precisando de um outro caminho, né? Mas que precisa ter essa percepção, senão a gente joga o problema para fora, né? A gente não está conseguindo solucionar a questão por conta de fatores externos que estão fora do meu controle, né? Mas quando eu começo a me questionar, será que eu não posso fazer diferente, né? Aí a gente consegue perceber o que dá para fazer e trazer a mudança que é necessário a gente fazer, tá certo? Então essas são as reflexões dos signos, agora 29 de março a 4 de abril. Eu agradeço aí pela sua companhia de sempre e até o nosso próximo encontro com mais umas reflexões, com mais, né, umas análises para nós fazermos aí no nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá.